Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você é um inscrito meu aqui do canal, você já está jogando SimCity há algum tempo, você está se amarrando nesse jogo, fica comigo até o final que você não vai se arrepender. Não só você, mas você também, meu amigo, minha amiga, você que está me visitando, seja bem-vindo. Que esse vídeo vai ajudar bastante, né? Você que está jogando SimCity e até mesmo você que não conhece esse jogo vai se amarrar vendo essas dicas, beleza? Galera, é o seguinte, ó. Uma certa vez, um inscrito aqui do nosso canal, ele fez uma pergunta pra mim, assim, ó. Eu sou level tal, né? E tô, tipo, quase falido, estou sem dinheiro. O que é que eu posso fazer para melhorar essa situação? Isso é uma coisa normal, isso é uma coisa que acontece talvez com 90%, né, dos jogadores de SimCity. E assim, ó, os primeiros fatores para isso acontecer, ó, eu vou mostrar a vocês agora. Por exemplo, ó, a gente sabe aqui, ó, que as primeiras ligas, né, a Liga Bairro até a Liga da Cidade, é ligas fáceis. Não precisa de muito esforço, né? Você pode ser campeão, você pode ficar em primeiras posições, só basta jogar direitinho. Mas quando você chega na Liga Metrópolis e na Megalópolis, aí sim a coisa começa a ficar mais difícil. E levando nesse pensamento, ó, eu vejo pessoas level 30 e pouco, level 40 e pouco, 50 e pouco, que elas jogam toda semana a Liga Mega. E para quem não sabe, ó, essa Liga Mega é a mais difícil. É a liga que você tem que ter muito item voo, tem que ter muito item de terreno, tem que ter muitas moedas. E acontece que suga bastante itens, né? E às vezes você não é campeão, você não chega nem entre os 5 e você fica naquela obsessão, não, eu vou chegar na semana que vem, eu vou chegar. E acaba que você vai perdendo, entendeu? Suas moedas, perdendo seus itens voos, né? Perdendo também outros itens importantes. E o legal é que você faça tipo um planejamento. Ó. Por exemplo, na hora que você jogar uma Liga Mega, que você vê que você está falido, né? Usando essa palavra, você vai cair para Metrópolis, esperar uma semana ali, né? Só fazendo as missões mais fáceis. E quando for depois da outra semana, você estiver na Mega, aí sim você joga de novo, entendeu? Sempre fazendo esse cálculo para você conseguir respirar, né? Outra coisa também, galera, que eu vejo bastante é que as pessoas às vezes elas são muito afobadas em relação à guerra, né? Eu vejo levels 30 e pouco, 40 e pouco, né? Fazendo 30, 40 mil. E assim, não é que seja errado, mas se você está passando por problemas financeiros, é errado. Porque você gasta muitos itens, né? Muitas produções. E como eu sempre falo, né? Uma coisa leva a outra. E para terminar todas essas dicas, ó, digamos que você está sem tempo, né, para jogar o SimCity, você está muito atarefado, né, na sua vida pessoal, você pode fazer isso, ó. Você vai arrecadar todos os dias o seu imposto, você vai logar o jogo só para pegar o imposto, e na hora que você pegar esse imposto, você vai aqui, ó, na sua produção, recolhe ela, coloca para produzir, coloca aqui alguma coisa para fazer e pronto, ó. Isso é uma coisa que não vai levar nem 2 minutos, ó. Você vai fazer isso aqui todos os dias, né? Enquanto você não está jogando para valer, que vai sanar o problema de falência da sua cidade, beleza? Outra coisa também que eu não falei muito, né, em outros vídeos, mas agora eu vou falar um pouco, é em relação ao tão sonhado Projeto Ômega. O Projeto Ômega, se não for o mais bonito, é um dos mais bonitos, né, do SimCity. E eu vejo muitas pessoas fazendo coisas loucuras, né, para querer chegar, né, nesse nível aqui que eu estou. E assim, ó, não vai por esse caminho da loucura. Quando eu falo isso, é assim, ó, tem pessoas que quando chega na produção Ômega, ela faz logo 10 casas, 20 casas, entendeu, Ômega. E acontece, ó, que assim, né, pelas minhas palavras, ó, uma casa Ômega, ela equivale a 2 da normal, né, área residencial, área de Tóquio, área de Londres. Ela consome o dobro de recursos, né? Aí o que acontece, ó, quando você faz muitas casas ômegas logo no começo, você vai falir sua cidade, porque você vai ter que comprar mais bases de energia, de esgoto, e às vezes você não tem aquele dinheiro e acaba se transformando em um caos a sua cidade. Para começar um projeto ômega, é importante, ó, que você se preocupe primeiramente em aumentar a capacidade do depósito ômega.
Aí depois, ó, quando você começar a aumentar a sua população, né, gradativamente, ó, você vai começar a desbloquear os tubos, né, o centro de pesquisa ômega, e você vai começando ali a colocar para produzir, né, e recolher os itens ômega. E por último, você vai também, ó, se preocupar em aumentar a capacidade do banco. Primeiramente, né, eu sempre falo, ó, o alicerce para depois da construção. Ó. Você focando mais nisso aqui que eu falei, ó, você vai ver que você vai ter energia, né? Você vai ter itens para fazer um projeto ômega bacana, né? Ó. Aqui vocês estão vendo os passo a passo, ó. Porque não adianta você logo querer fazer 10, 20 casas, entendeu? Porque vai dar errado, ó. E assim, ó, em relação a começar o projeto ômega, ó, eu sempre falo, ó, você vai fazer ali o quê? Umas 3 ou 4 casas ômegas, vai transformar em prédio, né? Quando você atualizar até o prédio, aí sim, você vai aumentando mais casas, vai colocando mais casas, né? Sempre nesse pensamento, ó. Atualizar até o prédio para depois comprar outra casa, beleza? Se você joga SimCity, né, e entende pouco do valor do terreno da sua cidade, ó, essa dica também é maravilhosa. Para quem não sabe, ó, na hora que você aperta na construção de uma casa, tem um item ali chamado valorização, né? E esse item vai mostrar o quanto vale cada terreno da sua cidade, assim, né? O investimento. Aqui está mostrando, ó. Os mais escuros são os que valem mais e os mais claros são os que valem menos. Aí você vai me perguntar, Fernando, como é que eu deixo a minha cidade com terrenos mais valiosos? É bem simples, ó. Quando você tem um terreno, né, que ali tem a cobertura, né, toda a cobertura, ó, de lazer, de monumentos, né, e de parques, né, as coisas essenciais, né, aquele terreno vai valer mais. Mas se por acaso nesse terreno você colocar, ó, alguma produção de fábricas, você colocar também alguma coisa de esgoto ou alguma coisa também assim de depósito, vai dar errado. Não vai ficar tão valorizado, ó. Eu vou mostrando aqui a vocês, eu não sei se vocês já viram também, mas vai aparecer aí, ó. Aonde está as minhas casas vizinho, assim, ó, do projeto ômega, né, laboratório ômega, do projeto ali do esgoto, né, do depósito de lixo, sempre vai valorizar menos, mesmo que aquele terreno esteja rodeado, né, de coisas, né, que vai valorizar, não valoriza, entendeu, pessoal? Se lembre disso, ó, para você valorizar o seu terreno, é importante você manter distância desses itens, né, ó. Aqui vocês podem ver, ó, mesmo tendo várias coisas, né? Aqui está em azul claro. E também lá em cima da minha cidade, onde está o laboratório ômega, tá mais claro. Ó. Sabe por quê? Ó? Porque assim, ó, o pessoal que mora aqui, ó, qual é a alegria deles em ter um laboratório? Ó? Eles não podem entrar, né? Porque é coisa química. Eles não podem, se alegrar, né? É coisas privadas, né? Não é uma coisa para o público. Entendeu, pessoal? Aí outra coisa também, ó. Você pode me perguntar, Fernando, por que você não colocou aquele lixo ali na lateral aqui, ó, nas casas europeias? Porque assim, ó, aí já ficaria mais feio o meu layout da minha cidade. Ó. Eu coloquei aqui porque, ao meu ver, era um terreno inóspito, era um terreno que não tinha tanta serventia, entendeu? Por isso que eu coloquei ali na lateral. Se lembre disso, ó. Você tendo esses cuidados, ó, em colocar as suas bases de lixo, as suas bases de laboratório, ó, você vai começar a entender a valorização da sua cidade, né? Outra coisa também, ó, que eu não falo muito, mas agora eu vou falar, é em relação a parques. Os parques, né, são coisas maravilhosas, né? São coisas que aumentam bastante a alegria dos SimCities, aumenta a população e também embeleza a nossa cidade. E eu vejo que tem bases, né, de lazer, de monumentos, transportes, que às vezes elas são desiguais, né? Você coloca aquela base e sobra um espaço, né? Sobra tipo assim um pequeno espaço e a pessoa quebra a cabeça, né? Para deixar aquele espaço ali bem bonito. E assim, ó, um conselho que eu dou a vocês, ó, é sempre que tiver promoções, ó, com parques desse tamanho aqui, ó, do Homem Abóbora, vocês comprem. Esses parquezinhos aqui também vocês comprem, porque assim, ó, além de aumentar bem mesmo, vocês estão vendo aqui a população, ó, deixa a cidade bonita. Também você pode usar em designs, né, que às vezes a pessoa pode fazer um design e assim ganhar alguns prêmios e também melhorar a população de outras cidades, né, regionais que a gente tem.
Eu vou levar vocês aqui agora para a minha cidade Vale Verdejante, ó. Eu vou mostrar a vocês que eu comprei bastante, ó. Comprei bastante itens, né? Que eu falei aqui para vocês de parque. Porque é bom, pô. É bom você ter, assim, sempre de sobra, né? Alguns itens desse, porque você vai precisar, ó. Aqui, galera, olha o tanto que eu comprei, ó. Eu peguei a promoção, né, do Halloween. Esses Homem-Abóbora, eles custam 5 chaves de ouro, né? Só aparece, se eu não estou enganado, no Halloween. Comprei essas bases aqui de igreja mal abandonada, dessas com aqui mal assombrada, porque a pessoa pode precisar, né, para um design, também para outras coisas, né, para algum também projeto, né, que você possa fazer. E se você também, ó, tá vendo esse vídeo agora antes da Black Friday, outro conselho, ó, não compre nada agora. Espere chegar na semana da Black Friday, que tudo vai ficar ou pela metade ou mais barato, né? É muito bom você esperar, ó. Todos os anos eu faço isso e não me arrependo. Espero ter te ajudado. Por favor, se você gostou desse conteúdo, dá aquele like, se inscreve no canal. É nóis. Rau!